Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui nesta tarde de quarta-feira para estarmos fazendo mais um culto pelo nosso canal do YouTube, canal da Igreja Pentecostal Primitiva. E vamos iniciar este culto agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede e pedindo que Ele venha estar conosco com a sua presença, com a sua graça, com a sua infinita misericórdia. Queridos, vamos orar a Deus iniciando este culto. Queridos, hoje a nossa tela está branca, eu não sei como fazer para ajeitar isto, mas nós vamos assim mesmo, eu creio que da próxima estará melhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, infinito e misericórdia, meu Pai querido, obrigada, meu Pai Santo, por mais essa oportunidade que Tu nos concede de nós estarmos mais uma vez na Tua presença. Pai querido, vem nos dirigir com Teu Espírito Santo nesta tarde, para que nós possamos entrar na Tua presença, Pai, para que nós tenhamos contato contigo, Pai Santo, através do louvor, da oração, da palavra. Pai querido, nos perdoa, meu Pai, por tudo que não te agrada, Pai Santo, que seja atitudes, palavras, meu Pai querido, pensamentos, Pai Santo, tudo que não te agrada, Senhor, que nós já tivemos praticado na Tua presença, nos perdoa, Pai, nos lava no sangue do Cordeiro derramado na cruz. Pai Santo, vem estar conosco nesta tarde, ouvindo o nosso louvor, a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Pai querido, nos concedendo da Tua misericórdia, do Teu milagre nas nossas vidas, Pai. Tu sabe que nós somos dependentes de Ti, nós precisamos de Ti para tudo, Pai Santo. Se nós estamos vivos, Pai, porque Tu tem nos garantido a respiração, o oxigênio. Pai querido, isto é um exemplo do quanto nós somos necessitados de Ti. Pai querido, fica conosco nesta tarde e para toda a nossa existência nesta terra. Pai querido, que ainda nos falta viver. Jesus querido, Jesus maravilhoso e santo, muito obrigada por tudo, meu Jesus. Vem estar conosco nesta tarde, Jesus querido, ouvindo o nosso louvor, a nossa adoração. Perdão. Jesus querido, toda a nossa petição, Jesus Santo, nós precisamos de Ti grandemente. Jesus querido, em Ti está nas Tuas mãos, Jesus, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa força, toda a nossa certeza de vencer, Jesus querido, está em Ti. Muito obrigada por tudo, meu Jesus. Vem ouvir o nosso louvor, Jesus Santo, que a nossa adoração chegue na Tua presença, que a nossa petição chegue diante de Ti, Jesus querido, muito obrigada por tudo. Faz conforme a Tua vontade nas nossas vidas, Jesus, que este louvor alcance os Teus ouvidos, que esta oração alcance, Jesus querido, agir das Tuas mãos, e que esta palavra alcance as nossas vidas, corpo, alma e espírito. Jesus Santo, nós Te pedimos, Espírito Santo, este culto é Teu, esta obra é Tua. Espírito Santo, só Tu pode fazer esta obra através de nós, só Tu podes nos conectar com o Pai e o Filho. Espírito Santo, que nós possamos fazer esta conexão nesta tarde. Espírito Santo, que as mãos do Pai e do Filho nos alcance. Espírito Santo, nos supra de tudo que nós precisamos, principalmente de perdão, de força, para vencer toda a tentação do mal. O Espírito Santo, vem ficar conosco, vem fazendo este culto conforme a Tua vontade. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Queridos, vamos iniciar o nosso culto com 3 hinos da nossa harpa cristã. E vamos louvar o nosso Deus com toda a nossa alma, o nosso espírito, com todo o nosso entendimento. Queridos, não sei por que esta tela está branca, mas depois nós vamos ver o que é isto. E vamos consertar com fé em Deus. Vamos iniciar o nosso culto cantando o hino de número 370.
Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, mais grato a ti. Queridos, este hino nos fala alguns motivos pelos quais nós temos que ser grato a Deus. E a maioria dos motivos que este hino nos fala são motivos sobrenaturais, né? Motivos sobrenaturais. Aqui na segunda estrofe diz que ele nos deu santidade, a paz, a fé, o gozo celeste, a consolação, a liberdade de estar aos pés do Senhor. São coisas espirituais que só Deus pode nos dar. Não se compra em lugar nenhum, não se faz. Apenas Jesus pode nos dar estas coisas. Este hino ele é repleto de motivos espirituais, de bênçãos espirituais, graças espirituais que só Jesus pode nos dar. Queridos, o nosso oxigênio nós não compramos em lugar nenhum. A nossa vida, a nossa saúde, ainda que você vá à medicina, só Deus pode te dar. O prazer de você deitar, dormir, sair, andar, ainda que você não ande, mas tenha uma maneira de se locomover, queridos, só Jesus pode nos dar. Então nós temos que ser gratos, gratos, gratos a Deus, eternamente gratos, principalmente pela salvação, pela condição que o Senhor nos dá de nós lutarmos, pleitearmos pela nossa salvação, a maneira que Deus age nas nossas vidas para nos livrar da morte pelo inimigo das nossas almas. Só Jesus pode nos dar, só Ele pode nos guardar das mãos do adversário que age não somente no sobrenatural, mas no natural para ceifar as nossas vidas. E Jesus usa de maneiras espirituais para nos livrar disto, não é, queridos? Temos que ser gratos ao Senhor, eternamente gratos aqui no céu, glórias a Deus, porque só Ele é merecedor de toda a nossa gratidão. Vamos cantar o hino de número 371. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos
remidos do Senhor. Oh, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, é segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, né? Breve vem, queridos, está tão breve que se você não estiver preocupado em estar preparado para este grande dia, querido, você vai perder a sua oportunidade de chegar no céu, onde lutas, agonias, medos, enfim, toda sorte de sofrimento cessará. Mas todos nós sabemos que é um dia, no dia do arrebatamento da igreja ou no dia da sua morte, quando nós passamos desta vida terrena para a vida celestial, desta vida natural para a espiritual. E para isso, queridos, nós temos que estar preparados, seja para a morte, seja para o arrebatamento da igreja, temos que estar preparados, senão vamos perder este lugar, onde nós podemos ter todos os nossos sofrimentos cessados, não é? Vamos cantar o hino de número 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, aleluias. Queridos, que maravilha, este hino levanta qualquer um. Este hino anima qualquer crente que entenda o que está escrito nestas palavras. Quem possui a Cristo e nele firme está, tem esse detalhe, né? Quem realmente está firme, quem realmente possui a Cristo, vencerá qualquer batalha, qualquer luta, qualquer desafio. Observe a maravilha da letra deste hino, queridos. Este hino anima, levanta a fé
de qualquer um que esteja cansado, desfalecido, desanimado. Que coisa linda! Vencerá por seu sangue, não é de qualquer maneira. Queridos, tem que ter algo profundo com Deus, tem que ser profundo no relacionamento com Jesus para ter vitória. Mas se o seu caso é este, tenha certeza, você vencerá todas estas batalhas que são citadas neste hino. Glórias a Deus, queridos. Vamos para o nosso ensinamento desta tarde, que hoje ainda continua no livro de Atos. Hoje é o capítulo 28 que nós estamos estudando, dos versículos 11 ao 36, que diz assim: a epígrafe diz: Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Livro de Atos, capítulo 28, dos versículos 11 ao 16. Dos versículos 11 ao 16, vamos estar estudando nesta tarde. Glórias a Deus. Vamos ler. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Queridos, como mudou, né? Chegou o fim da prova, Deus socorreu a todos daquela prova e mudou o rumo daquela viagem. A viagem que outrora estava muito perigosa, muito dificultosa, muito perseguida pelo inimigo, agora estava continuando em paz. E cadê o inimigo? Por que não estava pelejando contra aquela viagem de Paulo? Para você que começou conosco, estudando conosco, que conhece esta experiência de Paulo citada aqui, que foi a viagem a Roma. Por que o inimigo não estava mais perseguindo? Porque já havia dado tempo e Deus já havia expulsado o inimigo. Dali para diante, Deus não permitiria mais que o inimigo atormentasse a Paulo na sua viagem, né? Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que venha nos dar sabedoria, queridos, que ele nos ensine aquilo que ele pretende nos ensinar nesta tarde. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus maravilhoso, Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Jesus, muito obrigada pelo que tu nos ensina nesta tarde, que é algo muito forte, Jesus querido, que nós possamos chegar, Jesus, ao pleno entendimento disto que tu queres nos ensinar nesta tarde através desta palavra. Jesus, que isto venha ficar nas nossas mentes, no nosso coração, no nosso espírito e faça todo o seu trabalho nas nossas vidas, para a qual esta palavra é destinada a nós, é chegada a nós. Jesus querido, muito obrigada, Jesus, obrigada. Espírito Santo de Deus, vem fazer a tua obra nas nossas vidas nesta tarde. Faz segundo a tua vontade. Espírito Santo, vai tirando todo impedimento, toda e qualquer coisa que possa impedir que nós venhamos entender profundamente tudo aquilo que tu queres nos ensinar. E que esta palavra entre na nossa mente, no nosso coração, faça morada em nós e nos molde segundo a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos use para toda obra que tu pretendes nos preparar para que façamos para ti. Espírito Santo, em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, o nosso ensino de hoje à tarde é bem pequeno. Esta palavra de hoje é pouca. Mas o que nós vemos aqui, queridos, que a palavra é pequena, mas é forte. Temos que aprender, vamos aprender muita coisa
que apesar de pouca, mas é muito profunda nas nossas vidas, eu tenho notado assim. Queridos, como nós vemos, nós estamos vindo, aprendendo no decorrer destes ensinamentos que nós estamos recebendo do livro de Paulo, onde o Espírito Santo tem usado o exemplo da vida, aliás, do livro de Atos, né? Onde o Espírito Santo tem usado o exemplo da vida de Paulo para nos ensinar a maneira como Deus é capaz de agir nas nossas vidas. Quando nós realmente nos entregamos a Deus, corpo, alma e espírito, e permitimos o agir de Deus nas nossas vidas, nós vamos viver coisas imensas, que às vezes, ainda que seja difícil, mas o proveito disso são coisas inexplicáveis, inesquecíveis, coisas de grande utilidade para nós, principalmente na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Aqui nos versículos 11 e 14, iniciando o nosso ensino desta tarde, vamos repetir. Diz assim: 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. O 13. Donde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. O 14. Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Glória a Deus até o 14. Queridos, nem parece que é a mesma viagem, né? Nem parece que é a mesma história, nem parece que é a mesma narração, né, da mesma viagem. Aqui nós vemos o seguinte: esta viagem começou, queridos, embaixo da perseguição do inimigo. Paulo, quando embarcou para Roma, desde o início da viagem, Paulo logo viu, o Espírito Santo logo mostrou a Paulo que aquela viagem era difícil. Entenda que Deus falou a Paulo que a viagem seria difícil, mas nem por isso Deus disse: tu não vai, né? O fato da viagem ser difícil e o fato de Deus ter avisado a Paulo, aquilo não queria dizer que Paulo não passaria por aquela viagem. Agora, em todo o decorrer desta narração, até o final, nós vamos ver que não só Paulo embarcou naquela viagem para com aquelas outras pessoas que estavam com ele, mas também embarcou Deus através do seu Espírito Santo, né? Deus estava o tempo todo na companhia de Paulo, guardando Paulo, defendendo Paulo, e não só Paulo, mas todos os que estavam com ele, né? Apesar de que também o inimigo embarcara junto, mas nem por isso Deus permitiu que Paulo fosse morto pelo inimigo, porque atingidos eles foram, né? Mas no seu corpo físico não foram atingidos, Paulo principalmente. Só lá no final, quando ele subiu em terra, o inimigo conseguiu atingir Paulo no seu corpo físico, mas nem assim teve vantagem, né? O inimigo não teve êxito na vida de Paulo com aquilo que ele havia permitido, né? Deus permitiu. Aquilo que o inimigo intentou contra a vida de Paulo e conseguiu, Deus permitiu que acontecesse. Mas Deus não permitiu efeito nenhum. Deus não permitiu resultado nenhum. E por que Deus permitiu, queridos? Porque Deus precisava daquela situação em que a víbora mordeu Paulo para mostrar àqueles bárbaros quem era Paulo e que Paulo tinha Deus na sua vida, porque aqueles bárbaros viram que na vida de Paulo tinha algo sobrenatural, algo poderoso, algo que não era da natureza humana. E o que foi que eles confirmaram ali? Que realmente havia algo sobrenatural na vida de Paulo e que aquele algo sobrenatural se chamava Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, o poder de Deus estava na vida de Paulo. Então, queridos, nestes primeiros 4 versículos,
O que é que nós vemos aqui? Que depois que Paulo e toda aquela comitiva saiu do barco e foram socorridos pelos moradores de Malta, pelos habitantes de Malta, né? Deus terminou ali aquela prova. Deus terminou aquela prova, apesar de Paulo já em terra ter sido acometido por aquela víbora. Mas nada aconteceu com Paulo. Deus só permitiu para Deus usar aquilo para chamar a atenção daquele povo que morava ali para o sobrenatural que havia na vida de Paulo, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, depois que encerrada aquela viagem, exatamente na cidade onde Deus disse que encerraria, todo aquele povo foi socorrido ali e preparado para continuar a viagem. Observe que os versículos seguintes nem parece que está falando da mesma viagem. Como mudou pelo caminho? O que é que nós vemos aqui, queridos? Que Deus, ainda que Ele lhe traga uma prova difícil, ainda que Ele lhe traga algo que parece que nunca vai acabar, você olha para a sua prova, para a sua luta, para aquilo que está acerrado sobre a sua vida e diz, meu Deus, isso aqui não vai ter fim. É tão grande, é tão difícil, é tão sobrenatural que isso não vai acabar agora, né? Mas não. Quando Deus traz uma prova, queridos, ela começa quando Deus quer e ela termina quando Deus quer, ainda que seja numa fração de segundo. Deus, ele termina a sua prova. Eu já passei, queridos, e venho passando por provas que ela vem terrível, terrível, sobrenatural, terrível, terrível. E Deus, ele fala para me olhar, hoje acabou, né? Não importa a situação que esteja, em que condição que esteja de dureza, de dificuldade, de peso, né? Não importa. Se Deus diz acabou, é porque acabou mesmo, e Ele vai virar o cativeiro, e as coisas agora que estavam colaborando para que aquele mal, aquela dificuldade, aquela luta viesse sobre você, aquilo tudo alivia e tudo passa a colaborar para que você saia daquela situação. E tem vezes que demora para que mude, demora um pouco, mas tem vezes que muito rapidamente a coisa muda, né? Muda de bom, aliás, de mal para bom, de difícil para fácil, né? Ventania, ou seja, esqueci a palavra agora, para bonança. Acontece, queridos, a hora que Deus muda mesmo, e a coisa começa a colaborar, a andar, para que você saia da sua prova, daquele aperto, daquela dificuldade. Então, aqui nós vemos, queridos, em uma única viagem, quando Paulo foi conduzido para Roma, que ele veio de Jerusalém para Roma, Paulo, ele sofreu esta grande provação. Mas na mesma viagem, não precisou nem Paulo chegar em Roma para Deus mudar aquela situação. Bastou chegar em Malta. Nem terminou a viagem e Deus mudou aquela situação pelo meio do caminho. Agora observe o que diz aqui. O primeiro diz, 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E o 12 diz, e chegando a Siracusa, ficamos até 3 dias. Ficamos ali 3 dias. O 14, de onde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. Queridos, aquilo que aquele povo passou naquela viagem foi tão difícil que precisou de 3 meses. Deus poderia ter resolvido em 3 dias, em 3 horas, é que poderia. Deus poderia ter resolvido toda aquela situação em 3 minutos e dito, olha, agora vocês embarcam e continuem que a viagem vai ser tranquila. Não, mas Deus preferiu dar aquele povo naquela cidade chamada Malta 3 meses. E eles ficaram ali e Deus aproveitou aquele tempo ali em que eles foram socorridos naquele lugar e fez a sua obra.
Paulo pregou a palavra, Paulo curou enfermos, aliás, o Espírito Santo fez isso através de Paulo. E a palavra de Deus com certeza foi pregada naquele lugar, né? Então, o que nós vemos aqui, Deus deu para eles 3 meses de descanso. 3 meses para serem curados, para serem libertos de qualquer trauma, libertos de qualquer coisa que viesse ficar no psicológico, enfim. Deus deu 3 meses para eles esperarem ali até o dia em que o Senhor trouxe um navio. Porque, queridos, quando Deus dirige a nossa vida, quando é Ele que está no controle, é assim que Ele faz, né? Tudo está na direção das mãos deles detalhadamente, você não tem noção. Se você não tem experiência com uma prova trazida por Deus, dirigida por Deus, né? Do início ao fim, se você não tem experiência, deixa eu lhe dizer, quando Deus nos permite uma prova que realmente vem dele, que realmente ele que está lhe mandando, primeiro ele vai lhe avisar que você vai passar por prova, né? Se de repente ele não avisou, pelo meio do caminho você vai ver que é uma prova vinda de Deus. Pelo simples fato de você ver o agir de Deus em todo o decorrer da prova, você vai ver, é Deus que está aqui, é Deus que está me permitindo, é Deus que está trazendo isto sobre mim, porque você vai ver, se você realmente tiver uma comunhão profunda com Deus, o Espírito Santo vai lhe mostrar que é Deus que está lhe permitindo aquela situação e que Ele